como viver o sobrenatural, como romper tudo que aparenta estar negativo e dizer que não. Como eu tô muito branca, né, gente? Tô me vendo aqui, é porque o sol tá bem aqui, ó, o sol tá bem em cima de mim, aí eu tô de blusa branca, aí fica tudo muito branco. Não tô nem maquiada, tá? Só passei protetor solar, mas eu tô muito branca, enfim. Como a gente viver num cenário que tudo aparenta que não, tudo tá dizendo que não, tudo mostra o contrário. Como a gente consegue, mesmo assim, mentalizar coisas boas, produtivas e viver isso na sua mente, acreditando que isso vai acontecer por fé? É fé, né? A lei da atração é fé. A lei da atração, a gente vai atrair tudo, absolutamente tudo, tanto para o bem quanto para o mal. A fé é o firme fundamento do que a gente espera, mas a gente ainda não vê. Então, se você está nesse caos, você precisa entender que é um processo. É um processo, uma jornada. Escuta bem o que eu estou te falando. Essa jornada que você está vivendo hoje, que eu também estou vivendo hoje, que todos nós vivemos hoje, ou em várias áreas da vida, ou em uma área específica da vida, isso é para o nosso bem. Quando chegar a nossa vitória, quando chegar a nossa bênção, a nossa conquista, os nossos projetos, quando a gente conquistar isso, vai ser algo tão poderoso que nós vamos, sim, subir várias casas no nosso jogo da vida, sabe? Vai ser uma coisa tão grandiosa que vai nos fortalecer. E eu entendo que por isso o cenário precisa aparentar um caos. Só que se a gente tem um sonho dentro da gente, é porque Deus colocou esse sonho dentro da gente. Não é ao acaso. Não é. Se veio até nós um pensamento de mudança ou um sentimento de mudança, é porque já existe, já é real, sabe? Da mesma maneira que uma casa, que é o nosso sonho, ela já existe, às vezes a gente nem sabe aonde, mas ela já existe. E se ela não existir, Deus vai capacitar pra gente construir ela do jeito que a gente quer. Porque as bênçãos nos perseguem e vão nos perseguir sempre. Você sabe como? Não, nem eu, mas acontece. Acontece. Você sabe quando? Não, nem eu, mas acontece. Sabe? Então, assim, não se preocupe como ou quando. Não se preocupe em ver o cenário destrutivo. Não se preocupe em ver o caos. Não se preocupe em olhar para o que dói. Eu sei que dói, né? Mas não se preocupe com isso. Mentaliza e segue o teu caminho. Mentaliza o que você quer. Coloca emoção no que você quer. Coloca planejamento no que você quer, nos teus projetos. Faça um pouquinho por dia. Claro, a gente não vai ficar sentado, né, esperando cair do céu, porque não é assim. As leis do universo não regem assim. A gente faz a nossa parte e o universo faz a parte dele, né? Mas é necessário cada um estar no seu quadrado fazendo a sua parte, né? É um fato isso. E a coisa vai chegar. Se é uma pessoa que você quer, se é um relacionamento que você busca hoje, se você se sente sozinho, solitário, se você se sente triste, porque você quer alguém e não tem essa pessoa, escreve exatamente a Deus como que você quer, como se você já tivesse. Eu te agradeço, Deus, porque eu tenho a pessoa assim, assim, assim. Não bota nada de ruim, não bota nada, eu não quero a pessoa, não. Só bota o que você quer. Planeje. Existe tanta gente no mundo. Planeja. Bota no teu planejamento o que você quer exatamente, como você quer essa pessoa exatamente. Tem tantas histórias, tem tantos casos no YouTube e na vida, né, que a gente vê, que a gente conversa com as pessoas. Mas joga aí no YouTube como você vai ver depoimentos de pessoas que estão vivendo esse milagre, sabe? Então que você viva esse milagre também. Se é a sua casa, carro, apartamento, como diz, né, o professor Hélio Couto, planeje, bota exatamente como que você quer. Sonhe, se imagina dentro desse lugar, andando, acendendo a luz, tocando no interruptor, vendo a escada, se você quiser escada, vendo a sala, o chão, a cor do chão, do piso, se vai ter varanda, se vai ter quintal. Planeja,
Coloca na tua mente por fé, se emociona de verdade vivendo isso, sabe? Que você vai ver em breve. Quando? Não sei. Mas em breve vai acontecer. Então, hoje, agora mesmo eu tava vendo um canal que eu sigo, eu não lembro o nome da menina, uma menina bonita, nova. E ela tem uma voz suave, eu gosto de ouvi-la, né, dirigindo, que a voz dela é bem suave. E ela dando depoimento de seguidores dela. A menina que conseguiu ler o livro A Lei da O Segredo, que é um livro muito simples, muito fininho, dá para todo mundo ler, tem digital, tem vídeo, tem tudo. É O Segredo. Leu esse livro, explodiu a mente dela, foi assim que aconteceu comigo também, assim que acho que acontece com a maioria das pessoas que está entrando nesse processo de expansão. Começou a ler, começou a estudar, passou para não sei quantos concursos, acho que 3 concursos, passou, tá em 2, trabalhando em 2, conseguiu a casa, viaja todo ano, conseguiu o marido que queria, conseguiu a vida que queria, porque ela determinou. Aí as coisas vão colaborando, vão contribuindo, vão chegando, vão acontecendo, né? O universo faz as conexões que precisam ser feitas, né? Que aí não depende da gente. Ela só precisava o quê? Entrar no curso. Entrar no curso e começar a estudar. Era isso. O resto foi acontecendo. E é isso que você tem que fazer pro seu milagre, pro seu projeto, pra sua jornada, o que você quer. Bota bem claro, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Eu já vivi uma época da minha vida que eu não sabia o que eu queria. Isso é muito ruim, sabe? Que era um momento meu que eu passei por uma depressão muito forte. Porque minha vida tava um caos, em todas as áreas da minha vida, assim, era um caos. Eu tava sem perspectiva, eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu olhava ao redor, eu não reconhecia aquele ambiente como se fosse meu. E aparentemente, para as pessoas, eu tinha tudo. As fotos nas redes sociais eram perfeitas. Mas eu por dentro eu estava destruída, sabe? Porque eu estava sem a centelha divina, sabe? Eu permiti apagar, porque a gente que permite, isso tudo são escolhas nossas. Eu permiti que a presença do Espírito Santo, né, de Deus, saísse de dentro de mim. E coisas de fora ruins foram entrando, sabe? E hoje eu rompi com aquilo. E é engraçado que quando a gente entende isso, a gente rompe de uma maneira que não tem como voltar aquilo, né? Mas enfim, eu passei por uma depressão há uns anos atrás, muito ruim, muito profunda. E que se não fosse o poder da mente, se não for pelo poder da nossa mente, a gente não consegue sair, porque tudo está na nossa mente. Claro que tem químico também? Tem, eu tomei remédio? Eu tomei, eu precisei tomar remédios, eu me cuidei, eu fui para terapeutas, eu fui para psiquiatra, psicólogo, procurei ajuda, né? Mas a força, se eu não quisesse ajuda, eu poderia estar fazendo isso tudo e eu não iria conseguir romper. Porque eu resolvi romper, eu resolvi mudar, virar a chave. E depois que eu rompi com isso, com essas minhas crenças que me limitavam, com as pessoas que me rodeavam, com a vida que eu levava, foi muito problemático, porque a gente nunca acha que a gente vai conseguir, né? E quando a gente consegue, a gente tem medo do novo. O medo do novo é real, né? A gente tem medo do novo, do que vai vir, do que nos espera pela frente. Mas procura pensar que é o novo que faz todo sentido de mudança, de conquista pra gente, né? Que venha a ser um medo gostoso de se viver e não um medo que nos trava e paralisa, né? Nem sei porque eu tô falando isso, que não era nem pra falar isso, até me perdi aqui. Mas enfim, tive essa depressão, consegui sair. E às vezes as pessoas entram em depressão e entram em angústias e entram em sentimentos negativos, em ansiedade, porque elas estão perdidas, porque elas não sabem mais quem elas são. E durante um momento da minha vida eu não sabia mais quem eu era, eu estava perdida. E eu precisei me reencontrar, viver essa minha busca de me reencontrar, de saber quem eu sou, de ver quem eu sou, de viver uma nova Simone, sabe? Óbvio que eu ainda estou nesse processo. Hoje eu já sei quem eu sou, o que eu quero, que é importantíssimo, eu sei para onde eu quero chegar, para onde eu quero estar, onde eu quero ir. Mas é um processo, óbvio, né? E é fácil? Não, não é. Mas o que é fácil? Nada, né? Mas tudo coopera para o nosso bem. Então, se hoje você está assim perdida ou perdido, ou se você não sabe por onde começar,
você não sabe mais o que você quer, ore. Ou então faça uma meditação, se reencontre, se ache novamente, sabe? E após isso, comece a planejar, comece a focar, comece a mentalizar o que você quer, comece a visualizar com sentimento e emoção o que você quer, comece a declarar que já é teu por herança, ou por promessa, ou por decretos, ou por propósitos, ou pelo poder da palavra, porque isso tudo nos garante, né? E viva esses milagres, viva essas magias, que eu acho que isso tudo é uma magia, né? Não magia de magia religiosa, não tô falando nada disso não, mas é uma magia de um encanto sobrenatural que a gente pode viver, que é possível a gente viver, porque a gente vê as pessoas rompendo, e a gente vai romper também, por que não? Eu já cheguei até aqui, eu já saí de tanta coisa que me limitava, que me feria, e eu sei que eu vou chegar a lugares melhores e maiores e mais altos que eu ainda nem imagino, e isso vai acontecer com você também. Não tô falando de teoria da positividade, não, é real. Entenda que isso é real. Então, se você tá no meio do caos, cada um tá vivendo o seu caos. Financeiro, espiritual, emocional, sentimental, cada um tem um caos a ser vivido. Mas mesmo nesse caos aparente, entenda que o milagre já existe e já está chegando, já é real. Que tudo que você determinou como atração para sua vida é real e vai chegar. É isso. Beijo.